Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 10 de dezembro, e nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento, cujo evangelho é o de Marcos 1 a 8, onde diz assim: Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Então, caríssimos irmãos, é interessante observar que o início desse evangelho, primeiro capítulo de Marcos, nós temos uma expressão muito interessante que é evangelho mesmo. Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, no grego, o termo evangelho significa um alegre anúncio, uma boa nova, como a de uma vitória, por exemplo, de um povo sobre outro povo, ou o nascimento de uma criança no interior de uma família, que trazia também esta alegria, ou ainda um rei que subia ao trono, assumia esse trono diante do povo. Então era o anúncio de um rei que estava chegando para poder assumir esse poder e dirigir também o seu povo. Então esses acontecimentos marcavam o início, ao mesmo tempo, uma esperança de um novo futuro. O futuro decisivo e novo para aqueles que acreditam no Deus da história era aquele antecipado pela esperança do discípulo de Isaías, né? Como o profeta Isaías mesmo vai dizer: como são belos sobre os montes os pés daquele que traz a boa nova, a boa notícia. Então Marcos determina logo que o evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então temos aqui um aspecto também confessional muito interessante e rico nesse evangelista. Ou seja, o evangelista ele quer mostrar a identidade de Jesus e põe em relevo, portanto, essa identidade com essa afirmação de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E aí nós temos, na realidade, um traço de um texto tradicional de uma comunidade cristã que quer qualificar também o papel do Batista, que como se fosse um novo Elias, que deve preparar então a vinda definitiva do Senhor e assim mostrar ao povo a realização de todas as promessas de Deus feita ao seu povo. É muito importante destacar a figura de João como sendo uma figura muito forte dentro desse tempo do Advento que nós estamos vivendo. São 4 domingos em que Deus nos fala através de muitos sinais e de algumas figuras também. Então João é o arauto que prepara o caminho para o Senhor, que se põe na frente de todos os exilados para levá-los, portanto, a uma libertação definitiva. O evangelista Marcos, assim como a primeira comunidade cristã, deu esse sentido profético e, ao mesmo tempo, antecipador às palavras e aos gestos de João no deserto da Judéia. E trata-se, portanto, de um convite a uma mudança radical de vida, expressa publicamente mediante um gesto simbólico de imersão na água, enquanto se lembra, portanto, as infidelidades tradicionais do povo de Israel, das quais os penitentes se tornaram também solidários. Então, com a pregação e a ação de João no deserto, teve início esse tempo decisivo da salvação trazida pelo próprio Senhor. Essa salvação pede, então, uma nova orientação de toda a existência de cada um de nós, com a certeza de que Deus pode mudar radicalmente o passado por força de suas promessas de perdão e purificação. Aí está, sem dúvida, o anúncio e todo o sentido da vida de João Batista. Então, o evangelista Marcos resume esse conteúdo essencial de seu anúncio, ou seja, está para vir aquele que é mais forte com a plenitude do Espírito Santo, é mais forte do que eu. Ou seja, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, é aquele que vence o adversário e liberta, sobretudo, os mais pequeninos, os mais necessitados.
Então, esse bordão muito forte de Isaías, que vamos ouvir ainda durante todo o curso desse advento, preparai o caminho do Senhor. Para Isaías, o caminho do Senhor é um caminho de conversão, como nós sabemos, né? E nós temos, portanto, a imagem de algumas montanhas tortuosas. E esse caminho tortuoso requer de cada um de nós um coração puro, um coração aberto para Deus, para contemplar as coisas do alto. Assim não podemos perder o sentido desse tempo. O tempo do advento pode e deve ser para cada um de nós uma ocasião propícia em que cada um permite que a graça de Deus trabalhe no seu interior, ou seja, que Deus possa operar com a sua graça, e assim nós podemos transformar não somente o mundo, mas cada um de nós, por esta graça que é o próprio amor de Deus. Para sintetizar, é importante ainda dizer que esse tempo de conversão, nós não estamos sozinhos nele. Por isso, o João Batista, essa figura forte do tempo do advento, aponta para o caminho, mostrando Jesus, ao mesmo tempo querendo dizer que Jesus percorre esse itinerário com cada um de nós. Não estamos nos preparando simplesmente para o Natal, no dia 25 de dezembro, que vai chegar. Nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus e para o mundo novo que ele trará também consigo. Então é a realização da promessa. Então a celebração do nascimento de Jesus é para cada um de nós um sinal que aponta para o reino definitivo, como nós vimos nas leituras da liturgia do término do ano litúrgico passado. Então esse reino definitivo, e somente participaremos dessa nova criação ou desse reino se nós mudarmos o nosso modo de viver agora, porque construímos o nosso futuro agora no presente. Ou seja, nós queremos, portanto, a realidade de um mundo novo a partir da conversão e da mudança do interior de cada um, do coração de cada um, o mundo novo que nos é oferecido por Deus, e somente poderá acontecer esse mundo novo quando o ser humano fizer uma reforma íntima. E para isso, então, há a exigência de uma conversão, de uma transformação desse homem velho em uma nova criatura. Que possamos, então, aproveitar ao máximo esse tempo do advento, continuando, então, olhando para o nosso interior, intensificando a nossa oração, endireitando o nosso caminho, porque o Senhor está por chegar. E quando chegar, não possa nos surpreender, mas possa verdadeiramente nos encontrar preparados para esse encontro feliz com Ele. Então, que Deus possa abençoar a todos, na continuidade desse tempo, para celebrarmos com dignidade o Natal do Senhor Jesus, onde o próprio Deus vai fazer o seu Filho repousar nesse novo presépio que é o coração de cada homem convertido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.